Esse vídeo tem o intuito de apresentar de forma leve e rápida o projeto Redução dos Tempos de Interrupção de Atendimento em Rede de Energia Elétrica via Otimização Multiobjetivo. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG na Demanda Universal de 2016 e foi orientado por mim, Eduardo Gontijo Carrano, que sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. Quanto à importância da energia elétrica nas nossas vidas, ela é óbvia. A gente usa energia elétrica nas nossas casas, no nosso trabalho, para transporte. Só para se ter uma ideia, o Brasil em 2017 tinha 82 milhões de consumidores, de unidades consumidoras de energia elétrica. E essas unidades foram responsáveis por 467 mil gigawatts-hora de consumo nesse ano. As interrupções de fornecimento também fazem parte do processo da distribuição da energia. A gente está sujeito a, de vez em quando, ficar sem energia na nossa casa. A gente sabe que isso acontece. Só que existem indicadores que medem a qualidade do serviço que é prestado pela concessionária. Do ponto de vista do cliente, os indicadores mais importantes são o DIC e o FIC, que medem, respectivamente, o tempo total que o cliente ficou sem energia dentro de um determinado intervalo, por exemplo, um mês, 3 meses, um ano, e o FIC, que mede o número de eventos em que o cliente ficou sem energia nesses intervalos que eu acabei de citar. Só para se ter uma ideia, eu analisei cada um dos alimentadores da Grande BH para o ano de 2018, e aí se a gente pegar o DIC médio desses alimentadores, de cada um desses alimentadores, eles estão variando de 16 a 22 horas por ano, ou seja, os clientes da Grande BH, ao longo de um ano, se somar todos os intervalos em que eles ficaram sem energia, essa soma vai variar de 16 a 22 horas na média. E também os clientes tiveram de 11 a 13 eventos de queda de energia. E aí, para se ter uma noção do que isso é causa de penalidade para a concessionária, em 2018, pegando essa mesma concessionária, só que agora na área total de concessão dela, a gente pode encontrar um auto de infração que foi emitido no final do ano de 15 milhões de reais referente a violações desses índices de continuidade de serviço. A gente tem que entender que as faltas, né, o que causam as interrupções, elas são inevitáveis. A árvore vai continuar caindo na rede, a gente vai continuar tendo descarga atmosférica, vai continuar tendo abarroamento em poste. Mas o impacto da falta ele pode ser atenuado. Uma forma óbvia de fazer isso é investir na reestruturação da rede. Usar redes que sejam mais robustas, cabo coberto, ou usar rede subterrânea. Só que esse tipo de intervenção, geralmente, ele é muito caro e ele acaba ficando sendo inviável de ser aplicado na rede inteira. Ele acaba sendo aplicado em alguns pontos estratégicos. Esse projeto tem foco numa outra linha para tentar fazer isso, que é o aprimoramento de procedimentos. Vamos pegar procedimentos que são seguidos pela concessionária e tentar fazer com que esses procedimentos sejam executados de forma mais eficiente. A grande vantagem disso é que não existe qualquer tipo de investimento em infraestrutura aqui. Então, essas ideias que foram criadas aqui, elas poderiam ser exploradas praticamente sem custo adicional para a concessionária. Então, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de algoritmos de otimização multiobjetivo, com o intuito de minimizar as interrupções em redes elétricas. Nosso foco está na restauração de redes elétricas, que é um problema de operação, e na coordenação da proteção de redes elétricas, que é um problema de planejamento da operação. Eu vou explicar cada um desses dois problemas agora na sequência, para ficar claro aonde o projeto atacou. Então, na restauração da rede, imagina que a gente tem essa redezinha simples aqui com dois alimentadores, o alimentador azul, o alimentador em verde. Os S são as fontes, né, seriam os transformadores da subestação que estão atendendo esses alimentadores. As chaves A, B, C e D são chaves que têm característica de proteção e de manobra, e as chaves E e F são chaves que têm característica somente de manobra. Vamos supor que ocorre uma falta nessa barra indicada em vermelho, destacada aí com a seta. Caso essa falta ocorra, o dispositivo de proteção que está ali no equipamento A vai atuar. E ao ele atuar, ele vai gerar um desligamento de todo esse trecho que está dentro desse retângulo. Então, todas as cargas, que são esses triângulozinhos aí para baixo, que estão dentro desse retângulo,
ficariam desalimentadas. Só que se a gente pegar esse trecho, a gente consegue dividir em duas partes. Se a gente olhar esse trecho entre A e B, é impossível a gente religar esse trecho. Por quê? Enquanto a falta não for sanada, não for corrigida, se eu alimentar esse trecho, eu vou estar alimentando a falta. E aí eu vou estar oferecendo risco aos usuários, a quem está fazendo a manutenção. Isso pode ser, por exemplo, um cabo que está caído no chão. Quando a proteção atuou, ela desligou esse cabo, e esse cabo não está oferecendo risco para ninguém. Mas se eu religar aquele trecho, eu vou realimentar o cabo e isso pode ter consequências seríssimas. Em compensação, esse outro trecho aqui, ele pode ser isolado da falta. E como ele pode ser isolado da falta, ele poderia eventualmente ser religado se fosse possível. Isso é o problema de restauração. Então, o que eu vou fazer para isso? Eu vou abrir essa chave que está destacada em B, vou fechar essa chave que está destacada em F, e com isso eu religo essas três barras e vou religar parte das cargas que foram desligadas decorrente daquela falta. Então, com isso, eu estou reduzindo o impacto da falta no meu sistema. Esse é o processo de restauração de carga. Esse trecho todo que está destacado aí dentro desse retângulo foi religado. Bom, então, quanto à restauração da rede, foi desenvolvido um pacote computacional. Esse pacote computacional ele faz uma construção abrangente do que a gente chama de plano de restauração. Então, ele indica as manobras que têm que ser feitas, o sequenciamento dessas manobras, isso é importante, porque manobras de abertura, por exemplo, têm que ser feitas antes de manobra de fechamento, para não ter o religamento da falta. Ele define quais equipes vão fazer essas manobras, porque várias dessas manobras são executadas em campo. Uma equipe vai lá e faz a manobra da chave no local, e o roteamento dessas equipes geograficamente. É, ele atuou também na minimização do número de clientes desconectados, então a gente quer minimizar o número de clientes que vai ser afetado pela falta, e o tempo gasto para fazer a restauração. E foi observado o atendimento das restrições técnicas. Tá? Isso foi validado em sistemas reais de grande porte, e como produção desse pacote, a gente pode citar 3 artigos internacionais e 2 teses de doutorado. Vou falar agora do problema de coordenação da proteção. Vamos pegar aquele mesmo sistema e vamos considerar agora que aconteceu uma falta nessa barrinha que está destacada em vermelho aqui embaixo. Para essa falta, a gente tem o que a gente chama de proteção primária. O que é a ideia da proteção primária? Se a gente analisar o fluxo da corrente, a gente vai identificar qual que é o equipamento mais próximo à montante, o equipamento de proteção mais próximo à montante daquele lugar que ocorreu a falta. Esse equipamento é chamado de equipamento de proteção primária, o que significa que se acontecer uma falta naquele local, é esse equipamento que tem que atuar. Por outro lado, a gente vai ter também uma proteção secundária, que é uma proteção que ela deve atuar caso o dispositivo de proteção primária não atue. Logicamente, a atuação da proteção secundária ela vai ter efeitos negativos, como muitas vezes desligar mais gente do que eu precisaria. Vamos pegar nesse exemplo aqui. Ó. Com a atuação do relé em C, eu vou ter o desligamento dessa barra de carga, da barra que falhou, logicamente, e dessa barra de carga que está destacada em cinza. Então, a minha região da falta ela fica restrita a esse retângulo. Se eventualmente esse relé falhasse e por isso ele deixasse de atuar por alguma razão, eu teria a atuação do relé D, que é o meu relé de proteção secundária. E quando o meu relé D atuar, ele vai desligar mais cargas do que no caso primário, sendo que esse desligamento ele não era necessário se houvesse atuação do meu relé primário. Então, o problema de coordenação da proteção ele consiste em definir os parâmetros dos dispositivos de proteção de tal forma a garantir que o primário sempre atue prioritariamente a proteção secundária, ou a proteção de backup, na extinção de uma falta. Mas a proteção de backup ela também tem que ser sensibilizada, porque caso a primária falhe, é importante que exista uma segunda linha de proteção que faça essa atuação. Agora, eu vou explicar um paradigma ainda mais complexo da proteção, que é a ideia da coordenação robusta. Quando a gente falou na restauração de redes, a gente viu que a rede ela está mudando. Essas chaves que permitem deslocar carga de um alimentador a outro fazem com que a gente possa alterar a nossa topologia. E quando eu ajusto a proteção, eu ajusto aqueles parâmetros uma vez só. Então a proteção ela é ajustada
uma vez e ela tem que atender ao máximo de situações possíveis. Então, a ideia central da coordenação da proteção robusta é essa. Eu quero tentar ajustar meus parâmetros de tal forma que a minha proteção seja eficiente dentro daquela situação esperada, mas ela também permaneça adequada em variações daquela situação. Por exemplo, vamos considerar essa alteração que foi feita aqui. Vamos supor que está acontecendo uma manutenção ali naquele círculo em verde, lá no transformador, estou trocando o transformador, e aí eu abri a chave D e fechei a chave F para religar os clientes que estão aqui embaixo. Então, os clientes que anteriormente estavam sendo atendidos pelo alimentador verde passaram a ser atendidos pelo alimentador azul agora. No caso, se eu tiver uma falha naquela mesma barra, o dispositivo de proteção em C continua sendo meu dispositivo primário. Porém, se eu analisar agora o fluxo da corrente aqui, eu vou ver que, como o meu dispositivo F ele não tem característica de proteção, o próximo dispositivo na linha de proteção na direção da fonte é o dispositivo B. Ou seja, houve uma alteração para mim de quem é primário e de quem é secundário. E como eu só posso ajustar os parâmetros uma vez só, eu tenho que ajustar esses parâmetros tentando fazer com que, nessa alteração topológica, a minha proteção continue coordenada. A gente ainda pode ver uma outra situação. Vamos fazer um outro deslocamento de carga, só que agora fazendo o fechamento da chave E ao invés da chave F. Nesse caso, se eu tiver uma falta nessa barra em vermelho, agora o dispositivo C sequer é a minha primeira linha de proteção. A minha primeira linha de proteção passa a ser o dispositivo de proteção A. E eu nem vou ter uma proteção secundária nesse caso, porque eu não tenho nenhum outro relé entre a minha proteção primária e a minha fonte. Então, a ideia da coordenação robusta da proteção é garantir que a proteção funcione adequadamente, não só naquele caso esperado, aquela primeira situação que a gente viu com os alimentadores azul e verde funcionando perfeitamente, mas também em situações alternativas que sejam possíveis de operação. Para a coordenação robusta da proteção, também foi desenvolvido um pacote computacional que ele é capaz de identificar configurações de proteção que sejam eficientes, mas ao mesmo tempo robustas, sendo que o que a gente fez foi minimizar o tempo de atuação, ou seja, reduzir o tempo que leva para a falta ser extinguida, porque isso tem impacto tanto na vida útil dos equipamentos quanto nos usuários do sistema, do ponto de vista de risco. E a maximização da robustez da proteção. Logicamente, também foram observadas as restrições técnicas que devem ser atendidas. O pacote foi validado em sistemas de grande porte e gerou 3 artigos internacionais e uma tese de doutorado. Bom, a equipe desse projeto foi formada por mim, professor Felipe Campelo, que era do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG na época, professor Lucas de Souza Batista, também do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, professor Ricardo Takahashi, do Departamento de Matemática da UFMG, e o André Silva, o Felipe Mendes e o Matheus Costa, que foram alunos de doutorado durante o período desse projeto e defenderam suas teses em 2017 e em 2018 em temas relacionados a esse projeto. Por fim, eu gostaria de agradecer à FAPEMIG pelo apoio financeiro que ela deu a esse projeto e a todo mundo que viu esse vídeo. Muito obrigado.